Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor. Nesta manhã, com muita alegria, nos aproximamos das Escrituras Sagradas para meditar em Deus, na sua grandeza e seu amor. Estamos no livro de Lamentações de Jeremias, o capítulo 3. É um capítulo bem central nesse livro. É um capítulo que nos põe grandes desafios, extremamente profundo, denso. Mas eu gostaria de meditar com você e também te dar algumas diretrizes para que você possa fazer uma interpretação, uma exegese correta desse texto. Então abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, e vamos então para o nosso texto. Esse capítulo se divide normalmente em 3 ou até 4 pedaços. E ele inicia mostrando o juízo de Deus. Quando nós olhamos para Deus, sua natureza, sua pessoa, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos um Deus perfeito, bom, santo, justo, provedor. Ele que criou todas as coisas, do microcosmos ao macrocosmos. E ele que não apenas criou tudo isso pelo seu poder, mas sustenta todas essas coisas. Como Jesus disse, o nosso Senhor, ele fala que nenhum desses pardais, desses pássaros, que parecem ser tão insignificantes, eles caem por terra, eles morrem sem o consentimento do nosso Pai Celeste. Então nós vemos o cuidado de Deus em todas as coisas. Imagine quantos trilhões de seres vivos não existem no nosso planeta, no mar, nas florestas, nos desertos, nos Alpes, enfim. E nós vemos Deus cuidando de cada um deles, sejam de células, sejam de átomos, sejam moléculas. Deus está cuidando, está renovando, criou e continua criando e renovando todas essas coisas. E isso, na nossa alma caída diante do pecado, pode produzir um efeito da grandeza e bondade, misericórdia, generosidade de Deus, uma ideia totalmente errada, de que um Deus tão bom, tão justo, tão misericordioso, um provedor tão maravilhoso como Deus é, então, Deus não pode ou Deus não irá produzir alguma espécie de juízo. E particularmente no Brasil, nós brasileiros temos essa ideia. Foi feita uma pesquisa aqui pela revista Veja, uns anos atrás, e mais de 90% da população brasileira, incluindo a classe política e carcerária do Brasil, o que é de nos espantar, acreditam que vão para o céu, que merecem ir para o céu. Então, essa bondade de Deus, essa grandeza de Deus, essa provisão e fidelidade de Deus, diante do nosso pecado, da nossa queda, resulta num conceito completamente errado da nossa parte, de que Deus não vai produzir algum castigo. E as pessoas seguem, então, em seus próprios caminhos, transgredindo, rompendo limites e barreiras, revoltados contra Deus, inimigos de Deus, em atos, em obras, palavras, ações, e acreditam que Deus não vai, de forma alguma, produzir um juízo, castigar, lançar, no caso, as consequências dos nossos próprios pecados sobre nós, nos punindo como justo e reto juiz. E aqui no capítulo 3, de fato em todo o livro de Lamentações, mas em especial o capítulo 3, vai mostrar para a gente, nesses primeiros versículos, como o pecado, ele não apenas é venenoso, é destruidor, como ele diz no capítulo 2, Jeremias,
um mar de aflições, mas aqui também a luz se transforma em trevas, há uma muralha de veneno que rodeia a vida de Jeremias por causa do pecado da nação, e não apenas a vida de Jeremias, mas toda aquela nação. E a destruição que advém de todo o pecado, mas também o próprio castigo de Deus. Nós vimos no capítulo 2, e aqui também, que a ação de punir, de castigar, é do próprio Deus. Deus pune, Deus castiga. E nesse livro, assim também como em toda a Bíblia, mas de forma bem pontual nesse livro, a justiça de Deus, o juízo de Deus se revela. Deus é extremamente amoroso, Deus é extremamente bondoso, misericordioso, um provedor sem igual. Não existe ninguém que ame como Deus ama, não existe ninguém que é misericordioso e bondoso como Deus, não existe nenhum provedor como o Senhor da glória, mas não existe também nenhum juiz como Ele. Não existe ninguém que vá punir o pecado como Deus, porque esse Deus de amor, bondade, graça e justiça é o mesmo Deus de juízo, é o mesmo Deus que julga as nações e que vai julgar um por um, segundo as suas obras. No livro de Apocalipse mostra o trono branco, e aqui o trono é branco por causa da justiça, por causa da santidade, da pureza do próprio Deus, porque na Bíblia o pecado tem a cor vermelha, o pecado tem a cor escarlata, né? O pecado é vermelho na Bíblia e a santidade é branca. Então esse trono branco que se estabelece e os livros se abrem e a morte, o além, o Hades, devolvem os seus mortos, todos aqueles que morreram, são devolvidos à presença de Deus, e o texto diz que Deus vai julgar um por um, segundo as suas obras, segundo tudo aquilo que intencionou, pensou, falou, fez e deixou de fazer. Tudo está registrado nos livros. E Deus então vai chamar um por um. Porque não seria justo se Deus julgasse a todos de igual maneira e emitisse um juízo sobre todos. Mas Deus vai chamar um por um. E cada ser humano comparecerá perante o tribunal de Cristo. O tribunal, o trono branco, grande trono branco. E aqui nós vemos esse Deus tão bondoso, mas esse juiz tão justo, que oferecendo misericórdia, graça, perdão, chamando ao arrependimento, agora tem o pecador revoltado, irado contra Deus, que comete atrocidades uma após outra, distanciando-se de Deus, sendo inimigo de Deus por toda uma vida, e precisa encontrar com esse Deus agora de justiça, de juízo. Essa bondade de Deus, como Pedro vai dizer, muitas vezes é tomada pelo ser humano como: eu continuo pecando, eu faço um monte de coisas erradas, eu continuo transgredindo a lei de Deus, eu continuo me voltando contra Deus, e Deus continua me dando saúde, me abençoando, força, inteligência, oportunidades de trabalho, pessoas vêm e pregam o evangelho para mim, então eu continuo bem. No lugar da pessoa tomar a bondade de Deus e se voltar para Deus dizendo: Deus, essa bondade um dia pode acabar e eu tenho a oportunidade agora de me voltar para Ti. O que o ser humano faz? Ele continua pecando. Deus continua me abençoando, então Deus concorda com o meu pecado, Deus concorda com a minha vida, Deus concorda com os meus erros, então sigo pecando. Veja, como Pedro diz, as pessoas usam a misericórdia e a bondade de Deus não para serem conduzidas para o arrependimento, mas para se revoltarem contra Deus. E chega o dia do juízo, como chega aqui para o povo de Israel, e vai chegar
para o dia de todo ser humano, a não ser que você tenha Cristo Jesus em sua vida, você tenha nascido de novo, você seja um eleito de Deus, você tenha se entregado a Cristo Jesus e o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Ele, a ira, o juízo de Deus que deveria cair sobre você, caiu sobre Cristo naquela cruz. Refugie-se na cruz, refugie-se em Cristo, confesse a Ele seus pecados, entregue a Ele sua vida. Ele está chamando você, Ele está chamando a cada pecador para vir à cruz de Cristo Jesus. Mas aqueles que não estão em Cristo e que morreram sem Cristo, sobre eles virá a ira de Deus. E é o que diz as Escrituras Sagradas no Novo Testamento. Aquele que crê no Filho tem a vida, e aquele que não crê no Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus disse isso no Evangelho de João. Então, o texto sagrado, nesses primeiros versículos aqui, vai demonstrar esse juízo tão terrível diante do pecado e sobre o pecador. Deus está punindo o pecador por causa dos seus próprios pecados, porque cada um vai receber segundo as suas obras, nem mais nem menos, mas o juízo segundo os seus próprios pecados. E nós precisamos lembrar aqui no texto sagrado, e aqui tem um ponto importante de você interpretar o texto, é que você não pode tomar um versículo desse, porque Jeremias está desenvolvendo um pensamento e cada versículo está conectado um ao outro dentro desse contexto, e isso é importante em toda a Bíblia. Você não pode pensar meramente um versículo e criar ali uma doutrina. Você vai errar, porque o texto vai dizer, numa pergunta retórica, e não procede do Senhor tanto bem como mal, e aí as pessoas tomam esse versículo e dizem assim, está vendo? Foi Deus que criou o diabo, é Deus que cria o mal, é Deus que nos impulsiona a pecar. Não, o mal aqui no livro é o juízo, o mal aqui no livro é Nabucodonosor vir e destruir a cidade de Jerusalém. Esse é o mal. E de fato, o bem, a bondade, a graça, a misericórdia estendida por 1500 anos foi feita por Deus. E agora o juízo, agora a condenação, agora a reprovação, agora o castigo, o justo juízo, também vem de Deus. Então, tem cuidado quando você olhar esse livro, para você não pensar um versículo ou uma frase e criar ali um conceito. Não, veja o livro inteiro. Olhe todo o livro. Você já viu nesse livro que o próprio autor e a própria cidade de Jerusalém personificada aqui vai dizer, nós pecamos, nós estamos recebendo a consequência dos nossos próprios pecados. E agora nós vamos ver no versículo 20, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Isso é, ele vai recordando do seu pranto, do seu veneno, do veneno do próprio pecado, das suas próprias consequências. Mas aí no 21, ele irrompe no olhar para a misericórdia, no recorrer para a misericórdia de Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode dar esperança? O próprio Deus. Quem Ele é, Deus gracioso, bondoso, misericordioso. Quando o Evangelho nos diz, e a primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos, quando o texto sagrado dos Evangelhos diz arrependei-vos, ele não está impondo aqui quantidade de pecado, ele não está impondo categoria de pecado, não. Só os que pecaram até tal nível e que pecaram nessas áreas vêm para ser perdoado. Não, quando o texto sagrado diz arrependei-vos, ele diz, ainda que os seus pecados sejam uma multidão e vermelho como a escarlata, e não importa a área que você tenha pecado,
O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, e é o que ele vai dizer no versículo 22, as misericórdias do Senhor, é justamente isso, desse Deus de graça, de misericórdia, de bondade e perdão. É dele que eu tenho que me lembrar, é dele, esse Deus bondoso que tem sido gracioso comigo, e eu, rebelado contra Deus, tenho colhido as consequências dos meus próprios pecados. E diante do meu sofrimento, diante do castigo de Deus, o que eu tenho que lembrar? Desse Deus misericordioso, amoroso, bondoso, que suas misericórdias são novas, suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, nesta manhã, aproxime-se do trono da graça. Não para viver uma vida de pecado. Aproxime-se no trono da graça para obter perdão e abandonar o seu pecado. Deixar o seu pecado, porque como é que você vai viver no pecado? Ele que te destrói, você mesmo se destruindo a si mesmo, a sua família, destruindo o seu casamento, os seus relacionamentos, destruindo o seu corpo, sua autoimagem, o seu valor próprio, e tudo por causa do pecado. Abandone o pecado, lance ele fora, porque você vai viver no pecado, ele que é um veneno destruidor. Venha para Deus, venha para esse Deus bondoso, misericordioso, justo, fiel, esse Pai de amor. Ele está te chamando antes do dia do juízo, porque como a Bíblia diz, ao homem está destinado a morrer uma só vez. Não há reencarnação. Não há e depois você reencarna, não há reencarnação. Ao homem está destinado por Deus morrer uma só vez, seguido disso da morte e o juízo. Não tem purgatório. Não existe um lugar onde a pessoa vai lá sofrer para purgar seus pecados. Não existe isso, porque nenhum sofrimento apaga nenhum pecado. Não existe reencarnação. E se a reencarnação existisse, ela é falha em si mesma. Não existe, mas se existisse, é falha em si mesma. Porque a humanidade vem piorando e piorando e piorando e piorando. Se a reencarnação é a proposta para, reencarnando, melhorar e evoluir, não funciona. Porque a humanidade, ela piora a cada década, a cada século, a cada geração mais. Então a reencarnação, ela não existe, mas se existisse, ela não tem nenhum tipo de valia, porque a humanidade piora cada vez mais. E não existe purgatório, não existe segunda chance, não existe salvação depois da morte. Ao homem, diz o livro de Hebreus, está destinado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo, vai encontrar com Deus, vai encontrar com o juiz de toda a vida e de toda a terra. E como você vai comparecer diante dele com os seus pecados? Você e eu que já cometemos todos os pecados. Você e eu que, como disse Jesus, ouvisse o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você guardar sentimentos de amargura, de ódio, de rancor, de mágoa em seu coração, você já matou a pessoa no seu coração. Então quem não matou? Quem não apertou o gatilho lá na sua alma? Todos nós. Todos nós já matamos muitas pessoas no nosso próprio coração. Jesus continua dizendo em Mateus capítulo 5, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar com intenção impura, já adulterou. Quem não adulterou? Quem não adulterou? Quem não viveu uma vida de imoralidade? Se não fisicamente, mas lá dentro. Então todo ser humano já chegou no fundo do poço. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3. Então todo ser humano chega no fundo do poço. Só existe uma esperança para você, pecador. Só existe uma esperança para você, caído. É a graça, é a misericórdia do nosso Deus. É a cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Corra para a cruz, volte-se para Deus, para a sua misericórdia que não tem fim. E o texto maravilhoso segue, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, versículo 25, bom
é o Senhor, para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Veja, ao mesmo tempo que o autor enxerga esse juízo de Deus, esse Deus justo, santo, que julga, que ao mesmo tempo é bom, mas que com certeza trará juízo e justiça sobre todo pecador, sobre toda alma. É o mesmo Deus que você pode recorrer a Ele em misericórdia. Faça isso. Faça isso. Não espere ficar velho. Se existe algo no pecado que você já experimentou e eu também, é que o pecado produz uma dureza. Você já tentou se arrepender de pecados, tinha consciência que aquilo era pecado, tem consciência daquele erro, sabe que Deus reprova aquilo, que as pessoas ao redor reprovam aquilo. Você quis se arrepender, mas não achou arrependimento no seu coração. Você queria se arrepender, mas não conseguia. Você já experimentou isso. Eu já experimentei isso. O pecado produz isso. E quanto mais velho você fica, mais duro você vai ficar. O pecado é como um concreto. Quanto mais tempo, mais duro fica o seu coração. Recorra a Deus. Corra a Ele o mais rápido possível. Não brinque com o pecado. Não jogue com o pecado. Não se engrace com o pecado. Não ache que você é mais forte. Não brinque com ele e pense, não, quando eu ficar mais velho eu vou me arrepender. Não faça isso. Você nem sabe como vai morrer. Então não brinque com Deus. Não zombe de Deus. Porque de Deus ninguém pode zombar. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, o texto te chama, versículo 30, versículo 29, ponha a boca no pó. Talvez haja esperança. Se humilhe diante de Deus. Confesse seu pecado. Deixe a disciplina de Deus alcançar seu coração. A correção de Deus. Dê a face ao que te fere. Deus está te ferindo, mas Ele se fere. E olha aí o texto maravilhoso. Ainda que Deus venha ferir você, ainda que Deus venha disciplinar a você, o texto diz, o Senhor, versículo 31, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a sua grande misericórdia. Porque não aflige, não disciplina, não julga, nem entristece de bom grado. Esse é um versículo central do livro. Aqui está o versículo central do livro, versículo 31, 32 e 33, 34. Esses versículos compõem a ideia central do livro, que Deus julga, mas Deus é misericordioso. Deus julga, mas não faz isso com prazer e com alegria, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem seu pleito, não o veria o Senhor. O Senhor vai ver o pecado, o Senhor vai condenar o pecado. Deus não entende essa ideia de que Deus me entende. Eu estou na imoralidade, mas Deus me entende. Eu estou amaziado, mas Deus me entende. Eu estou fazendo esse pecado, mas Deus me entende. Não, Deus não te entende. Deus não se une ao pecado. Deus não é como eu e você. Ele é santo, santo, santo. Ele não vai compreender, acolher, abençoar o seu e o meu pecado, o de ninguém. Ele vai condenar. Recorra a Ele, arrependa-se, vá a Ele com todo o seu pecado, mas vá a Ele de todo o seu coração, arrependido diante do Senhor da glória. Porque, olha aí o texto sagrado, versículo 39, por quê? Porque, pois, se queixa o homem vivente? Ele responde, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Veja, ele sabe que o castigo de Deus vem porque temos pecado contra Ele. E esse Deus misericordioso que vai nos condenando, que vai nos castigando gradativamente, sem trazer um juízo imediato, mas vai trazendo aquele juízo processual. Ele faz isso para que nos arrependamos, para que vejamos a sua bondade, a sua misericórdia e nos voltemos para Ele. Volte-se para Ele. Você se queixa de quê? Você se queixa dos seus próprios pecados.
Arrependa-se deles. Pare de botar a culpa na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, nos seus pais, nas circunstâncias, na igreja, no governo, em Deus. Pare de pôr a culpa nas pessoas. Coloque a culpa em você mesmo. Assuma os seus pecados. Arrependa-se diante de Deus. Deixe Ele mudar a sua vida. Deixe Ele fazer novas todas as coisas. Esse Deus de graça e de amor te chama ao arrependimento. Te chama a uma nova vida. Que você se volte para Ele. Porque Ele é grande em perdoar, rico em misericórdia. E você achará dele paz e perdão. Que Deus te abençoe, querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.